Olá a todos, que todos sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom, com muita alegria, e nos conectamos nesse canal de muita luz, porque sempre trazendo para cada um de nós a palavra de conforto, de bem-estar, as boas energias, alimentando e nutrindo o nosso íntimo, as nossas necessidades espirituais e fortalecendo o nosso corpo físico, através dos bons pensamentos, do nosso esforço também de nos mantermos sempre nos sentimentos bons. Hoje, Emmanuel traz uma lição para nós, a lição de número 85, testemunho. Então, diz assim: respondeu-lhe Jesus, dizes isso de ti mesmo? Ou foram outros que tu disseram de mim? Está em João. Emmanuel coloca que essa palavra de Jesus ela tem muita força, né? Ela é muito importante, porque ela nos faz pensar a respeito das nossas experiências religiosas, mas também não só no campo da religião, mas nós também podemos pensar nas nossas atividades, né? No nosso dia a dia. Então, muitas vezes, quando Jesus diz assim para ele, mas você me conhece? Né? Ou você está repetindo o que você ouviu dos outros? Então, para a gente falar de alguém, o que nós precisamos, de fato, é procurar conhecê-la melhor. Aqui, quando Emmanuel diz, né, que é interessante a gente analisar as nossas experiências religiosas, porque ele fala que aprender, nós aprendemos, mas poucos compreendem para que no momento do testemunho a gente consiga, né, testemunhar de maneira correta, com fé, deixando exemplo, né, para aqueles que estejam à nossa volta. Eu até uns poucos dias eu li um artigo falar de uma mãe indiana, e a gente sabe como é forte a espiritualidade na Índia. Então ela diz, jovem, ela com um filho de uns 6, 7 anos, e que a criança pergunta para ela sobre a morte, para ela explicar mais sobre a morte. Então ela diz para o filho, ah, mas que pergunta! É uma pergunta de mau agouro que você está me fazendo. E aí então nós vemos qualquer religião, nós aqui falando, estudando, conhecendo mais em relação à doutrina espírita, que traz tanta informação para nós. Quantos que ainda também se colocam nessa condição, achando que falar da morte, ou falar de uma perda financeira, ou falar de uma doença, né? Isso é assunto que vai trazer o quê? Uma sorte, né? Não é bom falar sobre isso, né? De repente falar sobre isso. Quando, dentro da doutrina, o que nós aprendemos? Que cada um recebe segundo as suas obras, segundo a lei do esforço, né? A lei do merecimento, que não existe sorte ou azar. Às vezes, uma experiência que eu passo, o outro necessariamente já aprendeu. Não precisa passar por aquela situação, por aquela experiência, né? E nós também, por nossa vez. Cada um vai, vamos dizer assim, experienciar aquilo que vai ajudá-lo para a evolução, para o próprio fortalecimento espiritual, psíquico, moral.
Então não há razão para esse tipo de pensamento. Nos leva justamente ao que Emmanuel fala. Nós aprendemos, mas não absorvemos, não compreendemos de maneira assim mais ampla e mais significativa. Emmanuel diz assim que muitas vezes nós parecemos discos que ficam tocando repetitivos, lógico, discos, porque na época que o livro foi escrito, hoje os discos, sim, fora de moda, né? Por conta de toda a tecnologia. É também algo para a gente pensar. Então, é algo que está em desuso. Da mesma forma, a maneira como a gente às vezes age, que ela está em desuso e ela precisa ser renovada, precisa ser modernizada. Por isso que Emmanuel diz que a gente às vezes se refere a uma pessoa colocando ali títulos respeitáveis, né? Enaltecendo aquela pessoa, a forma como ela é, enaltecendo a personalidade. Ele diz, você realmente conhece? Ou você ouviu falar e está, então, como o disco, repetindo algo que você desconhece. Então, para a gente conhecer, o que é necessário? Investigar mais a fundo, buscar conhecimento, que obras aquela pessoa tem à disposição, não é? Vamos pensar assim, diz nesse texto de hoje, a personalidade de Salvador de Jesus. Nós falamos, quantos dizem, né? Jesus veio para nos salvar. Sim, ele veio mesmo nos salvar, mas não da forma como muitos acham, né? Ele veio nos salvar falando de uma maneira que nós possamos viver bem aqui no planeta, uns com os outros. Então ele fala, não é? Sede caridosos uns com os outros, faça o bem. Deixa a humildade crescer como virtude, seja paciente, né? Não julgue tanto, mas julgue mais a você. Então, ele deixa muito ensinamento para que a gente possa, logicamente, seguindo com compreensão, com amor, nós vamos ficar mais felizes, vamos viver mais felizes, porque vivemos uma vida de relacionamento. E às vezes relacionamentos difíceis, complicados, em qualquer lugar que a gente se encontre. Por isso que Emmanuel diz, então, antes de falar de alguém, veja se de fato essa pessoa ela é digna, né, de todas essas qualidades. Se a gente for ver, por exemplo, o pai que tinha um filho lunático, ele ouve falar de Jesus. E ele vai com toda a confiança para que Jesus curasse a criança. A mulher cananeia, pagã, e ela ouviu tudo, todas as curas que Jesus fazia. Então ela vai em busca do Mestre, ou seja, conheciam aquilo que Jesus de fato fazia, falava, pregava. Por isso que o seguiu, com respeito, com amor. Por exemplo, às vezes uma pessoa ela vai fazer uma viagem. Quando ela volta, ela diz assim, mas eu não gostei não, não me agradou. As pessoas não são pessoas como eu esperava, né? Pessoas amigas, e não gostei não. Não é um lugar que eu não volto mais. Ela descreve o que ela viu segundo o olhar dela espiritual, né? Segundo aquilo que ela sente, traz de bagagem, né? Com ela, intelectual, espiritual.
Aí, em determinado momento, nós vamos e fazemos o mesmo roteiro que ela fez, a mesma viagem. E quando a gente volta, o que nós percebemos? Que nada foi como ela falou. Foi uma viagem incrível, pessoas assim, simpáticas, mais amigas. De repente, nós nos deparamos com uma praia maravilhosa, uma paisagem linda que nos fez bem. Então, é isso que essa lição fala. Entre aspas, não é? É um exemplo muito simples a viagem. Coisas que nós precisamos ir e ver com os nossos olhos, ou estudar, investigar, procurar conhecer mais. É como se alguém lesse um livro e vem nos contar. O que a gente precisa pegar o livro e ler. Lógico que vai ser completamente diferente, não é? É a nossa bagagem espiritual, o nosso olhar, né, que vai absorver tudo aquilo. E aí, então, fazer a nossa, vamos dizer assim, o nosso balanço de tudo aquilo. Então, Emmanuel, ele diz assim, que nós não devemos nos apropriar das edificações do outro, mas construir a nossa própria edificação. Ou seja, construir, né, a nossa própria construção. Construção. Não é se apropriar do outro, porque o outro tem a ideia dele. Não é? E quem falou que a ideia é boa? Aquilo que ele sente é bom. Se vê a vida depressiva, melancólica, mas se a gente não, já vê o sol, vê a luz, vê a esperança. O olhar é diferente. Por isso que Emmanuel diz, constrói você mesmo. E aí a gente lembra do Evangelho, quando diz, onde você colocou a tua casa, onde você construiu? Sobre a rocha, né, que são os ensinamentos de Jesus, ou sobre a areia, que veio a água, o vento e levou tudo de uma vez só. Por quê? Porque não era consistente. Né? Não foi erguida em bases sólidas, com fundações fortes, positivas. Então, é esse o testemunho. De irmos em busca, de investigar, de conhecer, de saber mais. Porque é um trabalho nosso, que exige também esforço. Às vezes alguém chega e nos dá algo já pronto. É fácil. Mas aquilo de fato é bom? É verdadeiro? Vai me ajudar? Então, que seja esse o nosso testemunho, né? O trabalho que a gente possa fazer por nossa própria vontade, pelo nosso interesse, não é? Pela nossa criatividade, e sermos responsáveis por aquilo que nós criamos. Então, que seja uma semana de muita alegria para todos nós, que possamos envolver o planeta também em trabalho, né? Em esforço de cada um, sempre na obra do bem, para que esse planeta possa evoluir, progredir e assim essa humanidade crescer e chegar onde precisa chegar, juntos. Que Jesus nos abençoe.